Muito boa tarde, companheiros dos nossos debates do Cabo. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Zé Bonifácio, que me permitiu chamar o Zezinho. Claro. Que é como todo mundo chama ele carinhosamente. Zé. Muito bom. E ele vai nos conceder matéria para o nosso Jornal do Mês, né, para o nosso site também. Zé, me fala um pouco da sua trajetória política desde do começo. Como é que foi isso? Olha, na realidade, a minha família era ligada à política. O meu avô paterno havia sido vereador ainda antes da década de 30, antes da Revolução de 30, quando naquela época não havia prefeitos nas cidades. E quem representava o Poder Executivo era o presidente da Câmara de Vereadores. E meu avô paterno foi 2 vezes vereador e presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, como consequência disso também exercendo as funções de prefeito. Então eu nasci numa família que tinha já uma linhagem, né, com a vida política. Já estava no sangue. No sangue. Meu padrasto chegou também a ser vereador, né, lá por Cabo Frio? Por Cabo Frio. E eu gostava muito, eu participava desde jovem das campanhas eleitorais, menino, a gente acompanhava, né, as eleições, não só as eleições do próprio vereador ou do prefeito do município, mas também de deputados, presidente da República. Uhum. Eu me lembro ainda antes de votar, né, da participação como jovem no movimento pela eleição de Jânio Quadros, na década de 60, eleição de 60. Né? E depois disso eu acabei participando do Grêmio Estudantil, cheguei a ser presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Miguel Couto. Enfim, sempre tive um interesse muito grande em acompanhar a vida da nossa sociedade. Eu sempre me interessei muito cedo em ler jornais, acompanhava o noticiário nacional e o noticiário político, enfim. Aí acabei indo para o Rio para estudar, né? Fui estudar em Niterói, na UF, fiz economia, fui trabalhar no Banco Predial. Meu primeiro emprego foi na Rádio Cabo Frio, mas eu acabei Mas como jornalista? Não, como locutor. Na realidade, como leitor de textos, né? Porque eu nem falava, nem conseguia falar de improviso. Certo. Eu fui aprendendo depois aos poucos, tendo mais intimidade, perdendo um pouco a inibição. A timidez, aquela coisa toda, né? E acabei no Banco do Estado da Guanabara quando resolvi me licenciar do banco, já pensando na política, e retornei, né, para a região e me candidatei a vereador no município de Cabo Frio. E tive aqui em Arraial do Cabo uma votação expressiva, né? Que te chamou a atenção na época, né? Na realidade, eu sempre tive muitos amigos aqui no Arraial, né? A gente, eu fui um menino ligado muito, ainda sou hoje, né? Ligado à Igreja Católica. Eu frequento a Igreja Católica, eu vou à missa todos os domingos. E eu era coroinha, naquela época era o coroinha quem ajudava o padre a celebrar a missa, as missas eram em latim. E eu vinha muito aqui com o padre. Tempo, hein? Muito tempo. Eu estou com 64 anos de idade. Isso é muito carnaval. Sou jovem igual a você, não? Eu estou com 40. Então, mas para chegar a 64 demora. Falta um pouquinho. E aí eu vinha muito aqui, né, com o padre, e a gente dava aula de catecismo. Enfim, participei, a gente fez uma relação muito boa desde essa época. Depois, a garotada saía daqui para estudar no Colégio Miguel Couto, para fazer o curso ginasial. Tanto que, tempos depois, quando eu fui candidato a prefeito do município de Cabo Frio, que à época ainda Arraial do Cabo, Búzios, eram parte de um só município, o meu vice-prefeito foi um desses meus colegas de ginásio, Miguel Couto, Colégio Miguel Couto, lá em Cabo Frio, que é o Odir Simas, filho de Ismael, sim, aqui de Arraial do Cabo, né? Quando eu me casei, eu lecionava aqui no Colégio Quintino do Vale, lecionava matemática, e quando eu me casei, nós resolvemos morar em Arraial do Cabo, porque minha primeira mulher era do Baixo Grande, São Pedro da Aldeia, eu de Cabo Frio, a gente não tinha nenhuma propriedade, resolvemos então alugar uma casa e começar a nossa vida aqui. As minhas 2 filhas nasceram aqui
né? Uma quando eu ainda era vereador, né? Eu exerci o meu mandato de vereador por 4 anos, 2 anos eu morando em Arraial do Cabo, depois me elegi prefeito do município, e durante todo o meu mandato, foram 6 anos de mandato naquela época, de 77 a janeiro de 83, durante todo o meu mandato eu administrei o município de Cabo Frio a partir daqui de Arraial do Cabo, morava aqui, né? E enfim, meu vínculo com a cidade é muito forte, aqui, né? É muito forte aqui, né? Sempre foi, graças a Deus, né? A gente pôde, nessa última eleição municipal, né? Ver como a gente era recebido com carinho. Ouve, muitas vezes algumas bobagens, tipo, o Bonifácio não passa mais aqui, o Bonifácio não mora mais aqui, a gente não vê mais o Bonifácio na rua. Eu sempre vejo você por aí, na sua moto, pra lá e pra cá, eu estou sempre vendo você aqui, mas eu não sei como é que as pessoas querem julgar essas bobagens. Eu até entendo, André, sabe por quê? Porque, veja bem, durante a campanha você fica o tempo inteiro dedicado à rua, vamos chamar, né? Você passa, eu saía às 6 horas da manhã de casa, fazia minha caminhada, vinha, tomava um banho, ia para a rua e voltava meia-noite, 1h da manhã, para no dia seguinte recomeçar. Então você sai de um momento em que você está 24 horas do dia em contato direto com a população, seja num bairro aqui, seja no morro, seja mais distante em Pernambuco, e depois quando a campanha termina, as eleições tem o seu resultado, e aí tem os vencedores, os derrotados, a vida tem que continuar de uma outra forma, né? Você não fica a vida inteira à disposição de uma campanha eleitoral. Quando terminou a campanha aqui em Arraial, eu tive que retornar para as minhas atividades partidárias no Rio de Janeiro, porque eu hoje sou presidente em exercício do PDT. Já era aquela época, porque quem é o presidente do partido é o ministro Carlos Lupe, mas ele não exerce porque ele tem, no exercício do cargo de ministro, ele tem um impedimento de exercer a função de presidente do partido. Então eu assumi a direção do partido e me ausentei naquele período da campanha, que eu não podia ficar no Rio, tinha que fazer intensamente a campanha aqui. Então retornei ao Rio de Janeiro. Hoje, durante a semana eu moro no Rio. Eu de segunda a sexta eu estou no Rio, né? Para você ter uma ideia, tem alguns fins de semana que eu não consigo vir a Arraial, porque eu tenho compromisso a cumprir no Rio de Janeiro, ou missão do próprio ministro, ou missão do próprio partido, né? Mais recentemente, a partir de meados do ano, né, 1º de julho, ele me convocou para assumir um cargo de confiança dele no Ministério do Trabalho, que é o cargo de superintendente regional do trabalho, com a responsabilidade de coordenar toda a atividade do Ministério em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive cogitou-se de que se ele fosse ser candidato, que você assumiria a pasta do trabalho. Isso foi... Não, na realidade foi a bondade de alguns amigos, né, que chegaram a especular sobre isso. Isso saiu até no nosso jornal, né? E a gente se sente honrado, claro, de ter um nome lembrado, mas desde o primeiro momento eu era um dos que defendia que ele não se afastasse do Ministério. Porque o ministro Carlos Lupe, ele faz um trabalho muito importante. Ele não apenas, ele deu uma nova dimensão ao que o Ministério do Trabalho, o potencial de realização que o Ministério do Trabalho tem, como também nessa função ele deu uma dimensão de alguém do PDT. O nome do PDT se projetou nacionalmente. E o PDT estava, com a morte de Brizola, o PDT estava se esvaziando. Muitos diziam que o PDT, com a morte de Brizola, não sobreviveria. E a gente hoje tem que reconhecer, não só com o trabalho que o ministro Carlos Lupe fez, ele não fez sozinho, foi uma equipe, mas eu sempre destaco o trabalho que ele fez e o nosso secretário nacional, Manel Dias, que é lá de Santa Catarina, os dois saíram pelo Brasil afora aí, né, mantendo a chama do PDT, e depois ele, com a presença dele no Ministério, com a atuação dele no Ministério, deu uma nova dimensão.